Olá, tudo bem? Eu vou dar início à apresentação do nosso TCC. Nós somos do curso de Engenharia da Computação da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O tema do nosso trabalho é a utilização da inteligência artificial na prevenção de roubo de cargas no Brasil. A composição do nosso grupo é a seguinte: Gerson da Silva Venceslau, Igor Henrique de Oliveira, Juscelia Aparecida Ferreira, Leandro da Silva Marinho, Mariana Matsui Shinzato e Valdemar Façanha Franca. A nossa orientadora é a Ana Paula Silva de Oliveira. A nossa turma é a 002 do TCC 400. O nosso trabalho está dividido em 4 partes: introdução, metodologia, resultados e considerações finais. O transporte rodoviário foi o modal que se destacou no nosso país, diferente do que ocorre em outros países. Esse protagonismo assumido pelo transporte rodoviário é fruto de vários fatores, inclusive políticos, e não é objeto de estudo do nosso grupo discutir as razões para que fosse optado por esse tipo de transporte. O fato é que esse tipo de transporte tem se mostrado muito frágil quanto à sua segurança, e os dados têm mostrado um crescente índice de roubo de cargas. Conforme levantamento anual da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logísticas, os prejuízos com o roubo de carga chegam à ordem de R$ 1 bilhão anualmente. Esse prejuízo não fica com os empresários, ele é repassado ao consumidor final, pela correção nos preços dos produtos, já que praticamente tudo utiliza o transporte rodoviário. Portanto, o combate a esse crime é de interesse de toda a população. Todas as medidas necessárias, nesse sentido, se faz urgente. A proposta desse grupo é a utilização da inteligência artificial para o combate eficiente e efetivo ao roubo de cargas. Atualmente, existem muitas ferramentas para monitoramento do transporte rodoviário de cargas no país, como GPS, câmeras, softwares embarcados, até mesmo celulares são utilizados para fazer esse monitoramento. Mas eles atuam de maneira independente, né? E a proposta do nosso grupo é atuar utilizando essas ferramentas, as informações que são geradas por elas, os dados gerados, para que esses dados possam ser analisados de maneira preditiva, né? Ou seja, com antecedência, prever os eventos, e isso utilizando a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, o machine learning, para que essas informações sejam analisadas de forma preditiva, analisando e identificando padrões de recorrência, né, de roubos, e que assim, né, através dessas informações e dessa predição, possam ser identificadas vulnerabilidades e criadas ações, né, eficazes contra o roubo de cargas no nosso país. Olá pessoal, eu sou o Valdemar. Eu vim falar acerca da metodologia que utilizamos para o desenvolvimento do nosso TCC, cujo tema é o roubo de cargas no transporte rodoviário brasileiro e como a inteligência artificial pode colaborar para que esse tipo de situação seja evitada. Nós utilizamos o método da pesquisa exploratória de revisão bibliográfica. Então, fizemos consulta a diversos setores, seja sites, sejam entidades de classe, seja o próprio governo, principalmente o governo federal, em busca de informações que pudessem nos auxiliar nesse trabalho. Verificamos durante essa pesquisa que a região que mais tem com maior índice de roubos é a região sudeste, com mais de 75% desses roubos. Boa parte disso deve ser a questão a parte do centro econômico do país, boa parte dele está na região sudeste.
Então temos os grandes portos, temos os grandes aeroportos, e de onde, a partir daí, saem as grandes cargas no transporte interno via rodoviário, né? E pudemos verificar também os tipos de carga que são mais visadas. Então temos desde alimentos, produtos alimentícios, temos cigarros, temos eletroeletrônicos, entre outros. Normalmente essas cargas têm grande demanda e tem fácil saída. Então o cara rouba aqui o caminhão, ele vai ali, encosta ali numa comunidade qualquer e já consegue desovar isso daí. Então, além dessas questões das regiões, das áreas mais visadas do roubo de cargas, pudemos também verificar, e dos próprios tipos de cargas, pudemos verificar alguns fatores que podem auxiliar na prevenção desse tipo de situação. Verificamos desde a questão antes do carregamento, né, a questão das condições do veículo, mecânica, o estado dos pneus, se ele está com o tanque cheio, a questão, a escolha da rota, que tem que ser muito bem delineada para evitar áreas de risco, né? A questão do trajeto, que ele, se tiver que ocasionar uma manutenção corretiva durante esse trajeto, tem que ser num local bem iluminado, com grande movimentação. As paradas devem ser mantidas sob sigilo, né? A própria questão do motorista também é interessante nesse sentido. Então, dependendo do tipo de carga, esse motorista tem uma condução melhor, de repente, alguma coisa nesse sentido. Então, tem a questão no recebimento da carga, que o local final, do destino final, deve ser avisado com antecedência, mas ainda assim deve ser uma questão muito sigilosa para que essa informação não vaze e não propicie alguma situação de risco, né? E também, além de tudo isso, tem a questão do rastreamento de carga. Então, toda carga ela vai ter um rastreador, não só no caminhão, mas em alguns casos na própria carga, de tal forma que mesmo que essa carga seja retirada do caminhão, eles possam ainda assim continuar na busca dela, caso ocorra algum furto, né, da mesma. Então, com todas essas informações, a inteligência artificial ela pode nos dar parâmetros e para que nos embase toda uma escolha de um trajeto melhor, de todo um aparato melhor para que se evite o roubo de cargas no transporte rodoviário. Foi realizado um estudo de inteligência artificial e aprendizado de máquina com o objetivo de identificar os principais modelos e algoritmos que pudessem ser utilizados na prevenção de roubo de cargas. Aprendizado de máquina é uma parte da inteligência artificial e para ser utilizado é fundamental que se tenha dados coletados, armazenados, onde será possível estudar as tendências e padrões que possam ser transformados em aprendizados. Esses dados possuem atributos que podem ser qualitativos e quantitativos e que permitem que sejam aplicados os principais algoritmos e modelos. Os modelos preditivos são um dos modelos estudados e fizemos um estudo sobre algoritmos de classificação, onde identificamos que o algoritmo do vizinho mais próximo, o 1NN e o KNN, é um algoritmo simples de classificação e ele funciona da seguinte forma: dado um novo objeto, né, quando o algoritmo é 1NN, procura-se qual o objeto mais próximo e para que seja identificada a classe dele. Quando existe o K objetos, né, quando for considerado K objetos, então procura-se quais são os K objetos mais próximos, e aí sim, quanto menor a distância, mais próximo estará daquela classe, e aí é identificado como pertencente àquela classe. É um algoritmo
é simples, porém ele é custoso à medida que a classificação é custosa à medida que o número do repositório cresce. Um outro modelo preditivo é o algoritmo de raciocínio baseado em casos. Este modelo é um modelo que permite trabalhar com mais atributos para a identificação, né, da solução, e ele é mais específico. Por exemplo, aqui, dado um novo caso, né, tem mais atributos, podemos trabalhar com mais atributos, e é buscado no banco de dados de casos já existente, qual seria o caso mais próximo, né, qual seria a equivalência dos atributos com os atributos já armazenados, para então identificar quais seriam o mais próximo e qual a solução adotada. Modelos probabilísticos. Foi estudado o modelo do Teorema de Bayes, que é baseado em probabilidade condicional e muito usado em cenários de incerteza. E o de Naive-Bayes, que já diferencia do Teorema de Bayes, porque ele tem independência de atributos, né? Então não tem essa parte condicional. E é muito usado para reconhecimento de padrões e também pode ser utilizado para identificar múltiplas classes. Já as redes neurais artificiais, elas são baseadas em otimização e a arquitetura é formada por unidades de processamentos que simulam neurônios, né? Então ela funciona com entradas que têm diferentes pesos, né? E essas unidades de processamento que fazem o processamento e trazem um resultado. Das redes neurais, a mais famosa é a Multilayer Perceptron, né? Que ela já tem a característica de ter várias camadas. Sendo assim, quanto mais camadas, a acurácia é maior. Pode-se trabalhar com várias entradas, né? Então, a gente pode ter muito mais, pode-se estudar, por exemplo, a variação, né, a ocorrência de roubo de cargas dado conforme a entrada de por exemplo, dados conforme a localidade, ao destino, a carga que está sendo carregada, ao horário que está sendo carregado. E é um algoritmo que ele pode ser em cenários estocásticos, né? E tem a característica que é conveniente que seja executado mais de uma vez e feito o ajuste de peso para que no final seja apurada uma média e o resultado poderá ser com muito mais precisão. É um algoritmo com um ótimo desempenho e alta precisão. Para realizar a análise dos dados, foi utilizado o software Weka, desenvolvido pela Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, onde foram comparados o modelo estatístico de Naive-Bayes, o modelo de regressão por árvore de decisão Random Forest e uma rede neural Multilayer Perceptron. Também foi utilizado um datasheet com 2.000 registros de análises, contendo dados como a origem e o destino da carga, o tipo de carga transportada, dados do motorista, a quantidade de paradas realizadas e o risco estimado. 80% dos dados foram utilizados para treinamento dos modelos e 20% para os testes. Comparando os três modelos, podemos perceber que a rede neural Multilayer Perceptron classificou corretamente 80,75% dos dados, valor superior ao dos modelos de Naive-Bayes e Random Forest. Observando a estatística kappa, temos um coeficiente de aproximadamente 0,75, que classifica uma concordância como muito boa. Além disso, a rede neural também apresenta os menores índices de erro dentre os modelos testados. Também podemos observar os resultados anteriores por meio da curva de margem, onde a região laranja dos gráficos exibe o valor das instâncias classificadas corretamente em cada modelo. Utilizando a matriz de confusão, conseguimos visualizar como cada modelo realizou sua classificação na fase de teste. Podemos ver, por exemplo, que das 113 classificações de risco nível 3,
apenas 90 foram classificadas corretamente pelo modelo de Navy-Bayes, sendo 21 atribuídas à classe de risco 4, uma à classe de risco 5 e uma também à classe de risco 6. O modelo Random Forest classificou 93 registros corretamente, atribuindo 18 à classe 4 e 2 à classe 5. A rede neural Multilayer Perceptron, dos 113 registros classe 3, classificou 105 corretamente, atribuindo apenas 8 à classe 4. Observando os dois registros de classe 9, podemos ver que o modelo Navy-Bayes classificou um corretamente e um como classe 8. O Random Forest classificou os dois como sendo de classe 8, e a rede Multilayer Perceptron classificou os dois corretamente. Eu vou começar as considerações finais pela análise dos resultados, para mostrar que fica nítido os benefícios trazidos pela utilização da inteligência artificial na prevenção do roubo de cargas. Agora eu vou falar um pouco dos modelos. Se nós compararmos os modelos, fica bem evidente a superioridade da eficácia das redes neurais em relação às outras. E as pesquisas que a gente realizou, elas permitiram avançar na escolha do melhor modelo. E também a gente utilizou um software chamado Waka, mais um datasheet, e com isso a gente conseguiu obter as métricas bem relevantes. E o que pôde ajudar a gente a chegar na conclusão de que redes neurais ela é superior às outras e é o modelo que foi escolhido para ser utilizado. Para as pesquisas futuras, a gente sugere buscar modelos Multilayer Perception ainda mais eficientes e desenvolver um software que utilize esses conhecimentos e que consiga atender às necessidades de segurança das empresas. Ou seja, você vai utilizar essa rede neural para fazer um software e esse software ele vai ajudar muito na qualidade da segurança das empresas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e fica aqui um agradecimento a todos os integrantes do nosso grupo que se empenharam muito e se dedicaram muito na conclusão desse trabalho e também a nossa orientadora Ana Paula, que esteve sempre presente, sempre ajudou a gente a ter as melhores escolhas e os melhores caminhos para chegar a uma conclusão legal desse trabalho. Tá ok? É isso. Até mais.